Olá, Deus abençoe a sua vida. Agora à noite, eu meditando na palavra de Deus, me recordei da passagem de Lucas, no capítulo 15, onde fala sobre o filho pródigo. Muitos pastores gostam de pregar essa mensagem, com certeza você aí já deve ter ouvido e lido sobre a história do filho pródigo, que vivia na casa de seu pai, tendo do bom e do melhor. Mas chegou um determinado tempo que aquele filho reivindicou a sua parte da herança. E aquele pai, amoroso, atencioso, deu então àquele filho jovem a parte que lhe cabia. Passado algum tempo, aquele jovem resolveu sair da casa de seu pai e viver numa terra distante. E assim o fez. E naquele lugar passou a viver uma vida dissoluta, uma vida de festa, de baladas, de amigos, gastando tudo que ele possuía, tudo que ele tinha herdado do seu pai, ele perdeu. Porque naquele lugar, não demorou muito tempo, veio uma grande fome. E ele, então, para sobreviver, a única coisa que ele conseguiu foi apacentar porcos. E ali naquele trabalho, ele passava tanta fome e necessidade que até mesmo as bolotas dos porcos, ou seja, era um tipo de repolho, de legumes que era jogado para os porcos, era negado para ele. E ele ficou profundamente angustiado. E ele refletiu, pensou que na casa de seu pai, os empregados desfrutam do bom e do melhor. E ele ali naquela terra distante, vivendo uma situação de fome e miséria, e até a comida dos porcos lhe era negada. O que ele fez? Ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Não mais para ser chamado de filho, mas para ser um dos empregados de meu pai. E assim ele o fez e voltou para a casa do pai. Antes de eu concluir essa mensagem, tem 4 pontos importantes que eu gostaria que você viesse a refletir. Aquele filho, ele vivia na casa do pai, trabalhando com o pai, ele era muito feliz, mas era uma pessoa inconsciente. Inconsciente. Feliz, mas não tinha consciência da sua felicidade. Ele então resolveu mudar de vida. E de uma maneira também que ele era muito feliz, inconscientemente, achando que poderia viver uma vida melhor, pediu a sua parte da herança e foi viver em uma terra dissoluta. Esse então é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Ele continuava, vivendo uma vida infeliz, mas inconsciente. Ele não tinha consciência de o quão infeliz e miserável ele era. Porque ele estava ali cercado de amigos. Porque na vida é assim. Quando você está bem, tem dinheiro, tem prestígio, o que não falta é falsos amigos. Mas o que aconteceu? Acabou o dinheiro, vindo a fome, e os amigos desapareceram. Ele então ali foi apacentar porcos. Terceiro ponto. Ele era uma pessoa infeliz, porém agora consciente. Porque ele apacentava os porcos, vivendo uma vida de infelicidade, mas ele tinha consciência. Ele tinha consciência de que os empregados do seu pai desfrutavam do bom e o de melhor. E ele então, ainda vivendo uma vida infeliz e consciente, ele diz, 4º ponto, voltarei para a casa de meu pai. Voltarei para a casa de meu pai. Não para ser chamado de filho, mas para ser um dos seus empregados. Agora nós vamos entrar no ponto, da grande festa. A festa do regozijo. Porque quando aquele filho ele volta para casa, e quando se aproxima ali da propriedade de seus pais,
Seu pai o vê. E corre, e agarra aquele filho pelo pescoço, dá um beijo no rosto e o recebe. E o filho, constrangido, diz: ah, meu pai, eu já não sou nem digno de ser chamado de filho, vim aqui para trabalhar, para ser empregado do Senhor. Mas aquele pai, ele manda então que se tragam roupas brancas, limpas, do melhor tecido, para vestir o seu filho. Um anel no dedo e sandália nos seus pés, porque aquele filho estava como que morto. E apareceu. Estava perdido e foi achado. Então aquele pai ficou regozijando de felicidade por aquele que estava perdido e voltou para casa. Quantos que Deus espera que volte para a casa do Pai, que de uma maneira eram pessoas felizes, mas de uma maneira inconsciente se desviaram, se afastaram. Muitos que de uma maneira inconsciente acham que são felizes, mas são infelizes, querem desfrutar dos prazeres desse mundo. E muitos, já na infelicidade, passam a ter consciência da necessidade de voltar para a casa do Pai, de estar na casa do Pai. Mesmo infelizes, muitos tomam atitude de voltar para a casa do Pai. E Ele quer te receber, Ele quer você de volta. Eu tenho certeza que haverá uma grande festa nos céus. Não pelo fato da pessoa estar na igreja, mas dela ter entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Muitos se desviaram, se afastaram nessa pandemia. Amigo, amiga, volte para a casa do Pai. Eu tenho certeza que haverá uma grande festa nos céus por aquele que se perdeu e foi achado. Estava morto, mas ressuscitou. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Não se deixe levar por falsos amigos. Jesus é o amigo verdadeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Olha aí no Instagram, aí tem essa como um triângulo, né? Parecendo um aviãozinho. Toca nele aí, ó. Compartilhe. Deixe também seu comentário. Eu sou o Bispo Brandão. Que Deus abençoe sua vida.